semestre, né? Então, está mais perto do que longe agora. Bom, hoje a gente começa com trifásico, né? Basicamente é o último assunto da segunda unidade. A gente vê a sala de hoje trifásico, na próxima de potência relacionada a trifásico. Aí a próxima semana a gente faz uma aula de exercícios, né? Na terça e na quinta a gente faz a prova. Aí eu queria perguntar, eu acho que eu já resolvi todas, mas se alguém ainda tem alguma pendência de nota, alguma coisa que faltou corrigir, se alguém ainda tem alguma coisinha para consertar. Na minha cabeça está tudo já consertado, viu? E se não estiver faltando ainda alguma coisa para alguém, aí vocês me avisam para eu providenciar logo, tá? Sim, uma outra coisa, a presença de hoje, eu tinha feito uma questãozinha, só que mais cedo eu fui dar uma olhadinha no multiprova, a questão, que normalmente, assim, quando ele prepara a questão, que ele faz alguma coisa, que comete algum erro, alguma coisa, ele mostra qual o erro, ele diz que, enfim, as provas, na geração das provas, dá algum errinho lá, né? Só que aí, ele não mostra se tem erro e diz que não, as questões não estão validadas. Eu vi que teve uma atualização esses dias, né? Ele está com um layout um pouquinho diferente em algumas coisas. Eu não sei se é um bugzinho dessa alteração, né? Mas daqui para a gente terminar, eu tento de novo dar uma olhada, ver se de repente mudou alguma coisa aí na programação deles, para ver se deu certo. Eu não estou conseguindo gerar a prova, vou gerar a questão, ele diz que a questão está ok, não mostra erro nenhum. Quando eu vou gerar a prova, ele diz que a questão tem um erro, só que ele não diz. Eram duas, né? Assim, aquele bloco, né? Duas múltiplas escolhas, eu não consegui. Enfim, ele não apontou qual era o erro, mas daqui a pouco eu dou uma olhadinha de novo antes da gente começar para ver se vai dar certo. Senão a gente faz a presença normal hoje mesmo. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Senão eu vou abrir aqui, vou projetar aqui o roteiro para a gente começar. Bom, essa aula de hoje, né, como eu falei, a gente vai começar a ver os circuitos trifásicos, que, na verdade, a análise que a gente faz aqui para circuitos trifásicos é como se a gente juntasse, né, tudo que a gente viu lá e vai aplicar da mesma forma. Qual é a diferença? É que o circuito trifásico, dependendo da configuração, eu posso ter, como se eu estivesse analisando 2 malhas, 3 malhas, né? Basicamente, a análise que a gente fez antes serve para o trifásico, tudo, né? Assim, se eu quiser distribuir, desenhar meu circuito, distribuir corrente de malha, fazer essa análise, ou corrente de ramo, fazer análise nodal, eu posso fazer da mesma forma com o trifásico. Só que aqui, a gente estuda os circuitos trifásicos equilibrados, né? Equilíbrio tanto do lado do gerador, tanto quanto do lado da fase, né? Então, é como se no gerador a gente pegasse 3 geradores iguais, né? Com mesma amplitude, mesma frequência, só que não são idênticos porque tem um defasamento de 120 graus entre as fases. Então, se a gente tem um gerador trifásico equilibrado, ele tem essas características. A carga, ela também é equilibrada, porque a gente considera as 3 impedâncias que representam a carga iguais. Aí, no caso da carga, né, vale lembrar que as impedâncias, elas são idênticas, não tem defasagem entre as impedâncias. A defasagem que aparece na carga trifásica é em relação às tensões e correntes que estão em cima das cargas, né, de cada uma das impedâncias por fase. Por exemplo, a primeira fase, eu tenho a mesma impedância da segunda, que tem a mesma impedância da terceira. Agora, a tensão em cima da primeira, né, comparando com a tensão em cima das outras, ela vai ter mesma amplitude, mesma frequência, defasagem de 120 graus, tá? Isso vale tanto para o gerador quanto para a carga, tanto para as tensões quanto para as correntes, né? Mas as impedâncias não têm defasagem de 120 graus. Isso é um erro que, né, recorrentemente aparecem aí na resolução das questões aí em EA, tá? Então, o que tem defasagem são as tensões e correntes, não as impedâncias, certo? Então, pelo fato da gente trabalhar com um sistema trifásico equilibrado, a gente não precisa fazer aquela análise, né, aplicar aqueles métodos de análise lá, que a gente estudou lá no início da segunda unidade, para resolver os circuitos trifásicos. Por quê?
Porque, de novo, pelo fato dele ser equilibrado, tem algumas simplificações que a gente consegue fazer. A gente consegue, por exemplo, sabendo a tensão em cima de uma fase, saber qual é a tensão em cima das outras duas, né? Por quê? Porque ele é equilibrado. Eu sei que ele vai ter a mesma amplitude, mesma frequência e uma defasagem de 120 graus. Então, isso facilita bastante, né? Basta que eu analise lá se a minha sequência é positiva ou negativa, né? Como eu mostrei lá no vídeo, e eu sei se a fase B, por exemplo, está adiantada a 120 graus ou está atrasada a 120 graus em relação à fase A ou C, por exemplo, tá? Então, o fato de ser equilibrado realmente vai facilitar muito as nossas continhas aqui. Né? Até lá na carga, né? Não sei se vocês lembram, lá, quando a primeira vez que a gente viu a conversão estrela-triângulo, a gente usava valores de resistores, até nem era impedância ainda, diferentes, né? Então, sei lá, R1 tinha um valor, R2 tinha outro, R3 tinha outro. Para converter em delta, eu usava aquela equação bem grandinha, né? Que eu pegava esses elementos, fazia uma combinação lá. No caso do sistema equilibrado, a impedância 1 é igual a impedância 2, que é igual a impedância 3, né? Então, aquela equação todinha lá vai se transformar só em um terço, né? A relação de escrever a impedância em delta ou em y é de 3, né? Então, isso realmente facilita aí nossas contas, certo? Bom, aqui sobre circuitos trifásicos, né? Eu coloquei esse vídeo aqui, mostrei alguns conceitos. Aqui é bem importante vocês entenderem a diferença entre os valores de linha e os valores de fase, né? Só relembrando, assim, os valores de linha é tudo que eu meço na linha de transmissão. E o que é a linha de transmissão? É o fio, né, o cabo que vai ligar o gerador da carga, né? Então, por exemplo, se eu meço a corrente nessa linha, então é a corrente de linha. Se eu meço a corrente ou na carga ou no gerador, aí eu chamo que, nos elementos, né, que compõem a carga ou que compõem o gerador, eu vou chamar de corrente de fase, tá? Ou corrente de fase do gerador ou corrente de fase da carga, tá? Mesma coisa para as tensões, a tensão de linha. A tensão é a diferença de potencial entre dois pontos. Então, tensão de linha. Eu vou olhar para a linha de transmissão. É a tensão entre a linha A e a linha B, ou entre a linha B e a linha C, ou entre a linha C e a linha A. Tá? Então, isso é a tensão de linha. Se eu for para o gerador ou para a carga, vai ser uma tensão de fase, porque é a tensão em cima do elemento. No caso do gerador, é a tensão em cima da fonte que está, né, formando o gerador. E no caso da carga, é a tensão em cima da impedância por fase, tá? Então, tensão de fase nos elementos, né? E tensão de linha na linha de transmissão, tá? Então, isso aí, né? Digamos que seria 80% aí de vocês entenderem essa diferença e como sair de uma fase para outra fase, né? Entender as defasagens é praticamente, sei lá, 90% da resolução das questões de trifásico. Se você faz isso direito, você consegue acertar. Porque a outra coisa é só aplicar a lei de Ohm. Uma vez que eu sei qual é a tensão correta e a corrente correta que eu vou aplicar, né? Dependendo do que eu queira calcular lá, tá? Bom, em relação à teoria aí dos circuitos trifásicos, alguém não entendeu alguma passagem? Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Não? Então, vou voltar aqui para o roteiro. Professora, pode falar. Se eu tenho, por exemplo, se eu tenho uma estrela triângulo, aí eu quiser transformar para estrela, só eu fazer aquele negócio, né? Depende de que negócio é esse. Tipo, é a conversão, transformar aquele triângulo numa estrela. Certo, olha só, deixa eu ver se eu entendi. O seu gerador está em Y, está em estrela, e a sua carga está em delta, não é isso? Isso. Pronto, isso. Aí sim, isso. Aí para esse delta, para eu transformar em estrela, basta fazer aquela conversão estrela-triângulo. Né? É bem tranquilo mesmo. Certo. Certo? Agora, se eu quiser transformar, que a gente não vai explorar isso, porque a gente usa mais isso quando considera a impedância da linha, né? As perdas na linha de transmissão, que a gente não vai considerar aqui. Mas se a gente fosse considerar, eu precisaria transformar em algumas situações a fonte, se ela tivesse em delta, para Y também. Então, aí nesse caso, eu vou levar em consideração a tensão que eu tenho no início da linha, né? Para poder ter uma referência aí para saber qual vai ser a minha tensão quando eu converter isso aí para delta. Mas isso é uma outra questão, mas é possível fazer também, né? Que aí já é uma outra forma de fazer. A conversão estrela-triângulo, eu aplico aquela regra que a gente viu somente para impedâncias, né? No caso do gerador, eu tenho de ver qual é a tensão
de linha que é fornecida. Aí, baseada nessa tensão de linha, eu posso fazer minha alteração lá, desde que eu mantenha aquela tensão de linha, né? Ou seja, minha carga não ia perceber qual é a diferença, né? A mudança que eu fiz na fonte, desde que eu continue mandando lá para lá a mesma tensão, a mesma corrente, certo? Era essa a sua dúvida, Ricardo? Era. Pronto, ótimo. Algo mais, pessoal, nessa teoria aí de estrela-triângulo? Professora, Pode falar. em triângulo, a tensão do gerador vai ser igual, da fase vai ser igual às tensões de linha, né? Exatamente. Exatamente. Basta você ver o desenho, né? Se você conseguir, que é uma coisa também que quando vocês estiverem resolvendo as questões, é bom sempre vocês desenharem, porque quando você enxerga, fica mais fácil de perceber. Se você vê o delta, né? Ora, se ele é um delta, ele tem um gerador ligando de uma fase para outra fase, de uma linha para outra linha. Então, esse gerador, ele está em paralelo, né, com duas linhas lá. Então, a tensão se eu medir no fio, lá, de um fio para o outro, vai ser justamente a tensão do gerador que está ligando aquelas duas fases. Ou seja, a tensão de fase vai ser igual à tensão de linha. Já as correntes são diferentes. Se vocês imaginarem um triângulo aí, a corrente que passa no triângulo, eles vão se juntar no ápice, por exemplo, do triângulo para compor a corrente que vai para ali. Então, as correntes já são diferentes, né? Mas aí, se você pensa na estrela, na configuração Y, né? Aí já é o contrário. A corrente no Y, que passa no elemento que está formando o Y, quando ela sai, ela não tem bifurcação. Ela já vai direto para uma linha, né? Então, no caso do Y, a corrente de fase é igual à corrente de linha. Já as tensões são diferentes, né? Porque se você pega o Y tem aquele ponto comum no meio, né? Então, a tensão de fase vai daquele ponto comum até uma linha, né? Então, se você mede a tensão entre duas linhas, vai dar valores diferentes aí, né? Então, no caso do delta, tensão de linha igual a tensão de fase, mas as correntes são diferentes. E no Y é o contrário, corrente de linha igual a corrente de fase, mas as tensões são diferentes, né? Mas a gente tem como calcular essas tensões e correntes, mesmo sendo diferentes. Por quê? Porque o sistema é todo equilibrado. Né? No vídeo eu mostro aí um diagrama fasorial, né? Fazendo essa soma, tanto fasorial como por equação também, para a gente encontrar essa relação entre, por exemplo, como no Y, né? A tensão de linha igual a tensão de fase, desculpa, diferente da tensão de fase, a gente acha uma relação entre a tensão de linha e a tensão de fase. Então, se a gente conhecer um, joga lá na equação e conhece o outro. Mesma coisa para a corrente do delta, né? A corrente de linha é diferente da corrente de fase. Então, a gente também tem essa demonstração lá no vídeo, né? Que a gente consegue relacionar a corrente de linha com a corrente de fase no delta, né? Elas são diferentes, mas a gente tem uma equação que relaciona os dois, certo? Bom, voltando aqui para os exercícios, né? Alguém teve alguma dificuldade em algum exercício específico? Alguém não bateu alguma coisa, não entendeu como fazer alguma coisa? Porque, assim, se ninguém tiver dúvida, eu vou resolver um. Aí vocês podem escolher aí. Se alguém tentou fazer e não conseguiu, a gente já pode ir para esse, entendeu? Professora, só uma dúvida, assim. Pronto, quando as minhas tensões, elas estão em triângulo, e minha carga estiver em Y, eu só posso resolver quando eu transformar minha carga para delta também, né? Tem mais de uma forma de fazer, viu, Camila? Na verdade, assim, você pode... Se eu conheço as tensões, é o gerador em delta, né? E a carga em Y, né? Que você falou? Pronto. Se eu quero achar algum parâmetro lá na carga, às vezes, se eu transformar a carga para delta, eu vou perder alguma informação, né? Por exemplo, se eu quero a tensão de fase, quando eu converto para delta, a minha tensão de fase vai mudar, né? Então, eu vou perder essa informação. Então, às vezes, o que é mais interessante fazer? Eu não conheço a tensão do gerador, né? Que não é a tensão de fase, aí que eu já sei que é igual a tensão de linha. Ou seja, eu já conheço a tensão de linha lá perto da carga. Eu posso fazer a conversão no Y, que é lá na carga, de linha para fase, ou seja, eu consigo achar qual é a minha tensão de fase na carga, sem precisar converter ela para delta, né? Dependendo do que eu quiser achar, claro que eu posso converter, não tem problema, né? Mas eu não preciso necessariamente converter, eu posso sair buscando lá quais são as tensões e as correntes, né? Até fazendo as conversões, até chegar em cima do parâmetro que eu quero, do elemento que eu quero. Percebeu o que eu quis dizer?
Percebi. Era isso mesmo, porque eu tinha convertido para triângulo, aí a minha tensão de fase ficou igual a tensão de linha, né? Isso. Aí eu ainda tinha que multiplicar pela raiz de 3 Isso. fases. Aí, no seu caso, você tem que fazer o contrário, mudar a tensão de linha do Y, que é a mesma tensão do delta, para a tensão de fase do Y, né? Com aquela equação lá, que a tensão de linha, raiz de 3, tensão de fase, uma defasagem de 30 graus, né? Exatamente. Dá certo também, mas você tem que ter consciência que quando você faz essa mudança, você perde essa informação no desenho, né? Mas se você sabe o que quer dizer aquilo, você consegue voltar tranquilamente. Essa questão 4 aí é exatamente esse exemplo que Camila está... Pronto, vamos fazer isso, que aí já... A senhora pode fazer a 6 depois? Qual? 6? Isso. Porque não tem gabarito, então não sei se... É isso, professor, está sem o gabarito, é a 6 está sem o gabarito. Deixa eu olhar por que ela está sem. É porque é diagrama fasorial, né? Porque é para desenhar, né? Por isso que está sem. Não tem nenhuma resposta? Certo. Tá, vou comentar 4. Eu vou só um instantinho para eu botar aqui o celular, tá? Vou ficar mudo um instantinho, só um minuto. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ixi, ninguém não está me ouvindo, meu Deus. Alguém está tudo ligando. Ah, tá joia. Achei que vocês não estavam ouvindo. Bom, deixa eu ir aqui para 4. O que é que eu tenho aqui nessa 4? Né? Como eu falei, primeiro passo, o interessante é que você desenhe, porque aí fica mais fácil de você, né, entender o que quer, né, os parâmetros que a gente está analisando, como relacioná-los, né? Então, o que é que acontece? Aqui nessa questão 4, eu tenho uma carga conectada em estrela, equilibrada, certo? Já vou desenhando aqui, eu tenho a minha carga ligada em estrela, equilibrada, alimentada por uma fonte conectada em triângulo. Eu já vou desenhar os dois aqui. É isso que eu tenho aqui. O que eu quis dizer antes, em relação a analisar os circuitos, igual a gente fazia lá no início da unidade. Aqui, ó, se você prestar atenção, eu tenho um circuito com 3 malhas. Eu tenho essa malha e essa malha aqui de fora. Se eu quisesse, eu podia usar análise nodal, distribuir as correntes de malha aqui e fazer aquela análise que a gente faz, né, para descobrir os elementos. Não tem problema nenhum, vai dar os mesmos valores, né? Mas é porque dá mais trabalho, uma vez sabendo que esse sistema é equilibrado, que eu tenho como relacionar as tensões de uma fase com outra fase, de uma corrente com outra corrente. Então, é mais fácil a gente entender o circuito e fazer essa análise dessa forma do que eu tentar resolver o circuito como se ele não fosse um circuito trifásico equilibrado, né? Mas é possível sim. Aqui, aqui por exemplo, seria um circuito de 3 malhas, como eu falei, tá? Então, vamos lá de novo. Aqui, a impedância por fase, né? Ou seja, aqui vai ter esse valor de Z, aqui tem esse valor de Z, e aqui também vai ter esse valor de Z. Como são iguais, eu só vou representar uma vez, né? Aqui vai ser 40 mais J, 25 Ω, certo? Vou chamar de Z mesmo. A tensão de linha, aqui eu só tenho o módulo da tensão de linha. Eu não sei qual é a fase, tá? Então, aqui, ó, eu sei que o módulo da minha tensão de linha vai ser 110 volts, tá? Como é equilibrado, essa tensão de linha tanto vai ser o módulo de VAB, de VBC, como de VCA. Aí eu quero calcule as correntes de fase na carga, tá? Use VAB como referência, quer dizer que o meu VAB está na fase 0, é a minha referência, tá? Então, o VAB está aqui, ó.
VAB está aqui no meu 0 grau, tá? Corrente de fase na carga. Então, basta que eu ache aqui uma das correntes de fase, tá? Ou vou achar o IA, ou o IB, ou o IC, né? Tanto faz. Então, eu sei que o módulo da minha tensão de linha está aqui, né? E as minhas tensões de linha vão ser justamente VAB, VBC ou VCA, né? Se eu der os nomes aqui aos bois, se eu disser aqui, por exemplo, aqui é a fase A, aqui é a fase B e aqui é a fase C, né? Então, quando eu pego, eu vou pegar a minha referência, né, que o problema diz que é VAB, então, VAB, ele vai ser, como VAB é a referência, então, VAB vai ter, a tensão de linha tem módulo 110, então, VAB tem módulo 110, e a fase de BAV vai ser 0 grau. Por quê? Porque VAB é a minha referência, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho a tensão aqui em cima, né, do VAB. Ou aqui, eu posso pensar aqui, ou aqui CAB, tanto faz. E eu tenho aqui o meu delta. Para aplicar a lei de Ohm, que é o que eu quero, porque eu não quero nem a corrente, né? Calculei as correntes de fase. Pronto, eu quero a corrente em cima da carga. Então, eu quero a corrente aqui, por exemplo. Vou pegar da fase A. Eu quero essa corrente IA aqui, ó, né? Ou IB, ou IC, eu posso pegar qualquer uma delas como referência. Para isso, para aplicar a lei de Ohm, eu preciso, já que a lei de Ohm é V igual ZI, eu já tenho impedância, então eu preciso achar a tensão em cima dessa impedância, para poder achar a corrente que passa por ela, né? A lei de Ohm sempre diz respeito aos grandezas que estão em cima desse elemento. Então, ó, eu preciso achar a tensão daqui para cá, né? Que vai ser o meu VA. Aqui seria meu neutro, né? Então, ou eu digo VAN ou só VA, que eu já sei que é em relação ao neutro. Então, ó, essa corrente aqui, né? É o que eu quero achar, o IA, porque aí eu acho as outras. E a tensão VA é a tensão de fase, considerando o Y. Mas eu conheço quem? Eu conheço a tensão de linha, que é VAB. Então, ó, primeiro eu vou ter de converter a tensão de linha, VAB, na tensão de fase, VA. Como é que eu faço isso? Deixa eu aparecer aqui. Eu sei que no Y, a tensão de linha, né, VAB, é diferente da tensão de fase, né? Ó, se você olhar por aqui, ó, essa tensão de linha é a tensão daqui para cá. E a tensão de fase seria essa tensão. Então, eu teria de ter uma combinação dessa tensão com essa para ter a tensão de linha, né? Então, a gente, né, no vídeo eu mostro que como é que eu faço para achar uma em função da outra. A tensão de linha no Y é igual a raiz de 3, tensão de fase, com um defasamento de 30 graus. Eu vou pegar a tensão de fase e vou somar 30 graus. Vou avançar 30 graus no sentido positivo do ciclo trigonométrico. Então, ó, a minha tensão de linha é VAB, aí raiz de 3. Quem é minha tensão de fase? É VA. Tá ouvindo? Acho que não. Fase 30 graus. Acho que deixa eu saber. Alguém falou alguma coisa que estava bem baixinho? Falei, professora. É porque a questão lá é a tensão de linha 210. Sim, eu botei 110. Não, de onde foi que eu vi 110? Estou doida. Tá, já? Obrigada. Valeu. Certo? Então, meu VA é o que eu quero achar, né? Eu conheço o VAB, que é 210 fase 0. Então, arrumando aqui, eu vou ter que a minha tensão de fase VA vai ser o VAB dividido por raiz de 3 fase 30. Quem é o VAB? 210 fase 0 grau dividido por raiz de 3 fase 30 graus. Né? Então, eu já sei aqui que eu vou ter 210, vou racionalizar. Raiz de 3 sobre 3 vai dar 70, né? Então, 70 raiz de 3. Aí aqui vai ficar 0 menos 30. Então, 30 graus volts. Então, esse valor aqui é o valor da tensão da fase A. Então, como eu quero a corrente, né? Eu sei que o meu IA, da lei de Ohm, né? Vai ser VA sobre Z. Eu aqui achei o IA. Eu podia achar o IB primeiro, o IC? Podia, né? Tanto faz. Como aqui eu já sabia que o VAB é a referência, o VAB, se eu uso a tensão de linha VAB, nessa equação eu vou ter o VA. Né? Se é VAB aqui, aqui é o VA. Se aqui é VBC, aqui é VB. Se aqui é VCA, aqui é VC. Né? Então, eu tenho essas relações aí. Então, quem vai ser a corrente da fase A na carga? Né? Vai ser o VA, que é 70 raiz de 3, fase menos 30 graus, dividido por Z. Aí eu teria de converter aqui para módulo de fase, mas eu vou botar aqui direto Z. J, 25 graus, certo? Quando eu resolver isso aqui, eu ia ter o meu valor de A. Né? Eu tinha de converter isso aqui para módulo e fase, tá? Para impedância.
Uma vez eu achando a corrente A, o problema, ele está em sequência positiva, né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, a corrente A, aqui é a B e aqui é a C. Isso vale para tensão e para corrente, por isso eu botei ABC, né? Não botei IA e B e C. Eu sei que entre as fases eu tenho aqui 120 graus, aqui é 120, aqui é 120, aqui é 120. E esse é o sentido positivo, né, do ciclo trigonométrico. Se eu tenho a corrente, eu conheço a corrente A, né, vai dar uma fase X aqui, né? Aí eu vou ter de escrever a corrente IB e a corrente IC em função dessa corrente A. Ora, eu já sei que os módulos são iguais, né? Então, o módulo vai ser o mesmo para todas as outras duas, né? IB e C. E a fase? Quando eu chegar aqui na minha fase IA, né? Essa fase, quando eu somo, eu vou ter de, eu saindo de IA, né? Eu vou andar 120 graus, vou achar o IC, ou seja, a fase da corrente IC vai ser a fase de IA mais 120. Já se eu quiser achar a corrente IB, né? Eu vou ter de andar 120 graus no sentido negativo. Então, se eu conheço a fase de A, eu vou ter de somar menos 120, né? Aí eu obtenho a fase de IB. Então, como o sistema é equilibrado, basta que eu encontre uma das grandezas, seja tensão, seja corrente, que eu acho as demais, né? Só preciso saber se a sequência é positiva ou negativa. Se for positiva, dessa forma. Se for negativa, é o contrário. O B e o C se invertem, tá? Certo? Ficou claro? Quem estava mais ou menos assim com essa questão? Professora, eu só fiquei confuso mesmo com o resultado da defasagem mesmo. Da fase. De A e B e C, você diz? Isso. Tá, então eu vou apagar aqui e faço um exemplo. Se puder resolver só de uma, pelo menos, para ver se está batendo direitinho com... Bicha, eu vou fazer um genérico aqui, você vê se o procedimento for o mesmo, tá? Certo. Vai ser como eu não tinha o valor final aqui da fase. Vamos supor que eu tenha... Isso vale para tensão e vale para corrente, tá? Vou botar aqui a sequência positiva de novo. B e C, que é o sentido positivo. Lembrando que é 120, 120, 120. Se eu tenho, por exemplo, uma tensão VA, vou até botar VB aqui. VB, se ele for 10 graus. Certo? VB é 10 graus. Vou botar um módulo, né? Vou botar 1 fase 10 graus. Vamos supor que eu tenha essa tensão aqui. Eu quero achar, por exemplo, o VC. Eu sei que o VC, eu vou partir de VB, vou escrever o valor de VB aqui, só que tem uma defasagem entre VB e VC. Eu saindo de VB, quanto eu preciso somar para obter VC? Quem me diz aí? Eu conheço o VB, eu vou ter que fazer uma compensação para obter o resultado que vai me dar VC. Eu tenho de, saindo de VB, eu tenho que andar quanto para chegar em VC? Isso, o maior sinal falou certo. Mas vamos considerar os sinais andando para frente, para trás, que fica mais Menos fácil. 120? Menos 120. Exatamente. O meu sinal falou 240, que tá certo também, porque se eu andar para cá, eu tô em VB, né? Aí eu ando 240, eu vou andar 120 mais 120, chega em VC, tá certo também. Mas se eu quiser andar, considerar os menores valores sempre, eu tô em VB, eu vou andar no sentido contrário para chegar em VC. Então, eu vou ter de andar menos 120 para chegar em VC. Certo? Então, como ficaria no VC? Vai ficar VB, que é 1 fase 10 graus, só que eu tenho que considerar a defasagem de menos 120 graus. Né? Então, nesse caso aqui, o VC ficaria 1 menos 110 graus luz. Certo? Como seria o VA? O VA vai ter o mesmo módulo, né? Seria partindo de VB. Qual seria a minha defasagem aqui? Partindo de VB, quanto que eu tenho que andar para chegar em VA? 120. 120, exatamente. Porque eu estou aqui em VB, né? Aqui no sentido positivo, eu tenho que andar 120, aí obtenho VA. Então, aqui seria mais 120 graus. Isso ia dar um VA, o mesmo módulo, e a fase ia ser 120 mais 10, né? 130 graus. Certo? A lógica é essa, né? Então, eu sempre desenho a defasagem, né? Vejo se a sequência é positiva ou negativa, considero a defasagem e vou olhando. Eu saindo daqui para obter tal fase, eu ando mais 120, ando menos 120, né? E faço essa análise aí. É o jeito, né, para você não errar. Em vez de decorar e tal, porque às vezes a pessoa pode se confundir. Professora, Pode falar.
No livro do Sadico tem, tipo, tem um resumo de todas as formas que a gente usa para cada circuito. Certo. Estrela, estrela ou triângulo, estrela. Aí eu queria saber se eu só podia usar aquilo quando fosse positivo ou quando fosse negativo também. Eu não lembro de quais são qual é esse formulário. Ele deve dizer lá se vale para a sequência positiva. Eu posso apresentar aqui e a senhora dá uma olhada, pode ser? Tá, deixa eu fazer outra questão e depois você mostra, tá certo? Certo. Deixa eu ir aqui para a 6, né? Bom, aí aqui eu já tenho, né? Considera o sistema trifásico equilibrado, com o gerador em sequência positiva, conectado em delta, o gerador está de novo em delta e a carga em Y. A mesma configuração. Olha, essa questão é exatamente igual a 4. Até a configuração do gerador é igual. Não querem ver outra, não? Porque aqui é exatamente a mesma coisa. É igual. Professora, fiquei na dúvida como é que a gente representaria esse diagrama fasorial. É só botar os fasores. Ó, por exemplo, aqui que eu fiz agora, né? O VA, sei lá, 1 fase 10 graus. O VB ficou 1 fase menos 110, não foi? E o VC ficaria 1 fase 130 graus. É só eu desenhar. Por exemplo, 1 fase 10, ele estaria... Vou botar aqui o 0. Aqui é o 0 grau, né? Seria o 0 grau. Aí, o VA, ele vai estar 10 graus, que seria bem, bem baixinho aqui. Aqui seria o VA. Aí, no diagrama fasorial, a gente não precisa pôr os módulos, né? A gente põe a informação do lado. O VB, menos 110. Então, aqui seria menos 90, menos 110 para cá. E o VC, 130. Deixa eu botar só 30. 130 graus. Aqui, 90. VC. Pronto. Aí você tem que botar os ângulos, né? Aqui é 10 graus. Aqui é 130 graus. E aqui, 110 graus. Certo? Seria só pegar os fasores e representar ele vetorialmente. Certo? Então passar a quinta aí, professora. Tá, vou montar aqui ela. Bom, uma carga equilibrada conectada em delta contém um resistor de 10 ohms em série com um indutor de 20 mH em cada fase. A fonte de tensão equilibrada tem uma sequência ABC, quer dizer que é positiva, né, trifásica, em estrela com uma tensão VAN e tal. Quais as correntes de fase e correntes de linha? Vamos desenhar. Primeiro vamos sempre desenhar. A carga está em delta, tá? A carga, vou desenhar ela maior, o gerador é em Y, né? Desenhar aqui mais. Pronto, meu gerador que está em Y e a minha carga está em delta. Eu vou desenhar meu delta aqui, como ele diz lá, né? Tem um resistor e um indutor. Tem um resistor e um indutor. Certo? Isso é só para a gente montar, calcular essa impedância ainda, né? Ó, por exemplo, eu sei aqui que meu R, ele vale, cadê? 10 ohms, ok. E o meu L vale 20 mH. Então, eu preciso calcular essa impedância. Eu sei que a frequência é 60 Hz, né? Então, eu vou ter aqui que o meu Z, né? Vou chamar de ZL por enquanto, vai ser J ômega L. Né? Então, vai ficar J, 2π vezes 60, vezes o L, que é 20, vezes 10 a menos 3. Né? Então, eu vou ter uma impedância para ZL. O meu Z vai ser o R, que é 10, mais esse ZL que eu vou calcular. Tá? Então, eu vou considerar aqui já Z, Z e Z. Mas eu preciso calcular essa impedância ZL para somar com 10 e ter a impedância total aí. E ele diz aqui que é positiva a sequência, estrela VAN, vou chamar só VA, é 120, fase 30 graus, volts RMS. Aí eu quero saber quais as correntes de fase e correntes de linha. No caso aqui, eu tenho o VA, que é a tensão, vamos supor que seja daqui para cá, que seja a fase A.
né? Então, eu tenho aqui essa tensão VA, que é a tensão aqui. Essa tensão, né? Vamos supor que eu já conheço a impedância Z, certo? Já conheço Z. Para aplicar a lei de Ohm e saber achar essa corrente aqui, que é o mais fácil para eu fazer, é eu achar a tensão de linha. Por quê? Aqui no delta, a tensão de linha é igual à tensão de fase. Já no Y, não. Ó. Essa tensão aqui não é a mesma tensão dessa, porque eu tenho esse elemento aqui no meio. Ó. Aqui é a tensão de fase, aqui seria a tensão de linha. Então, eu poderia transformar essa tensão de fase em tensão de linha, aí sim eu uso a lei de Ohm. Ou eu poderia fazer a conversão desse delta para um Y, porque aí eu vou usar para encontrar a corrente de linha. E depois faço a relação né, que a gente já viu lá do delta para corrente de linha e corrente de fase. Eu tenho mais de uma forma de resolver isso, tá? Eu vou fazer a conversão aqui da tensão de fase para a tensão de linha. Mas, de novo, eu poderia fazer a conversão da carga em Y, com isso eu acharia a corrente de linha. Aí usaria a relação que eu conheço lá da corrente de linha e com a corrente de fase no delta para achar a corrente do delta, certo? Mas é a opção. Aqui, realmente, quando a gente está trabalhando com círculos trifásicos, sempre eu tenho muitas possibilidades de resolução, né? Então, vamos lá. Eu tenho VA, eu vou achar o VAB, tá? Então, o VAB seria, por exemplo, a tensão daqui para cá, né? VAB. Aí, eu sei que, para o Y, a tensão de linha é raiz de 3, tensão de fase com a defasagem de 30 graus. Então, como eu tenho VA, né, essa equação, se a tensão de fase for VA, aqui vai ser o VAB, para mim dar certo. Então, VAB é igual a raiz de 3, VA, fase 30 graus. Então, eu vou ficar aqui, meu VAB é igual a raiz de 3. Quem é o VA? É 120, fase 30. Mais a defasagem de 30 graus, que aqui coincidiu. Então, meu VAB vai ficar igual a 120 raiz de 3, fase 60 graus volts. Certo? Então, achei o VAB. Achando o VAB, né, é justamente a tensão, VAB, que é a tensão de linha, é a tensão em cima da impedância. Então, daqui, ó, eu vou usar a lei de Ohm, né, então eu vou achar o IAB, que é a corrente que passa, né, do A para o B, que seria o B, que seria o A. O IAB vai ser o VAB dividido por Z, né? Então, quando eu calcular aqui o Z, eu vou pegar esse VAB, que é 120, raiz de 3, fase 60, divido pelo Z, né? O ideal aqui seria eu converter para módulo e fase, né? Então, eu tenho essa conversão aqui. Achando o IAB, é isso que ele quer, né? Eu quero as correntes de linha e as correntes de fase. Com o IAB, eu sei que a sequência é positiva, né? Aqui tanto é A como AB, aqui tanto é B como BC, e aqui tanto é C como CA, né? Então, eu consigo fazer essa relação dos 120 com as correntes de fase no delta também, né? Então, o AB está aqui. Para achar o BC, eu vou somar menos 120. Para achar o CA, eu vou somar mais 120 partindo do AB. Tá? Então, com isso, eu acho as correntes de fase na carga, né? Que pede isso também, corrente de fase e corrente de linha. Pronto, então as correntes de fase na carga eu já acharia direto aqui. A corrente de linha, lembrando que para o delta, né? Para o delta, a corrente de linha é igual a raiz de 3, corrente de fase e um defasamento de menos 30 graus. Certo? Tem a demonstração disso lá no vídeo dessa aula. Então, ó, a corrente de linha, né, seria o IA, por exemplo, já que se eu for partir do IAB, né, eu vou ter aqui o IA, vai ser raiz de 3, a corrente de fase IAB e uma defasagem de menos 30 graus. Né? Então, com o IAB eu já acho o IA. Aí, eu sabendo quem é o IA, eu venho aqui e acho o IB e acho o IC, né, fazendo o defasamento de 120 graus, certo? E aí, deu para esclarecer? Tá tranquilo? Ou ficou alguma dúvida, alguma passagem que não ficou muito claro? Como já vai ter achado as correntes de fase, é só aplicar a fórmula para as 3 também, né, professor? Não precisa fazer o defasamento. Mas lembre-se que você precisa fazer o defasamento para as tensões. Você diz usar essa fórmula de novo aqui, né? Não, eu não já achei o IA, o IAB, o ICA e o IBC, aí eu só jogo na fórmula da conversão de corrente de linha para corrente de fase e acho direto. Podia ser também, mas eu acho mais fácil fazer os defasamentos do que aplicar a equação de novo, né? Você diz essa equação, né, do defasamento, né? Enfim. É das correntes.
Dividir pelas impedâncias, né? Ou multiplicar pelas impedâncias. Não, eu ainda não entendi o que você quer dizer, então. Peraí. IA não é igual a raiz de 3, IAB. Certo. Aí aqui você vai achar IA, ok. As outras Então, correntes. aí eu não já tenho IBC e ICA, que eu achei Usar essa antes. equação de novo, né? Aí acha IA e B Então, e C. então vai ser a mesma coisa, na verdade, né? Você aqui vai estar aplicando os defasamentos, só que de 30 graus, né? Que é a diferença entre corrente de linha e de fase. Isso. Dá certo também. Viu, Daber? Certo? Alguma dúvida, alguma questão nessa questão de conversão de linha para fase? Não, nada mais. A próxima aula a gente insere as potências, né? Então, basicamente, né, só para ir adiantando, as potências eu vou considerar a potência trifásica 3 vezes a monofásica, né? Só que essas potências, no caso trifásico, eu vou sempre considerar os valores de fase, né? 3 vezes a potência por fase. Eu tenho como usar os valores de linha, tá? Mas é uma manipulação aí, né? A relação de 3 é para os valores de fase. Então, se eu conheço a potência de uma fase, né? Se eu calculo, por exemplo, aqui a potência complexa nessa fase AB, né? Eu tenho o IAB, tenho o VAB, então já consigo achar essa potência aqui em cima. A trifásica é só multiplicar essa potência dessa fase por 3, né? Se eu tiver isso em mente, também eu resolvo qualquer coisa de potência. Aí o resto é combinação, né? Eu pego esse valor de tensão da corrente de fase, converto para a corrente de linha, transformo para a tensão de linha e vou ter a expressão dela em função dos valores de linha. Mas a relação de 3 vezes de fase, né? Por fase para ter o total trifásico, certo? Algo mais, pessoal, nesse roteiro, em alguma dessas questões? Ricardo, qual era a mesma questão que a gente ficou de ver depois? Sim, do Sadico, né? Mas eu vi aqui, eu transformei de volta, eu acho que é só converter aquele VAB no final, aquele VAN, que eu acho que cabe em todas. Mas eu vou apresentar aqui para a senhora ver. Certo, ainda nem entendi direito qual é a questão, mas deixa eu tirar essa daqui. Peraí, Xandier levantou a mão aqui. Diga aí, Xandier. Acho que foi sem querer, né? Pronto, vai, Ricardo, então. Tá aparecendo? Tá indo. Pronto, agora foi. Aqui essas fórmulas. É só para o sentido positivo, mas eu vi aqui que se eu converter para esse VAN no começo, para sentido positivo ou negativo, dava certo. Essas fórmulas, elas foram todas, assim, no vídeo lá, foram as que eu demonstrei, né? Estão todas demonstradas lá. Ela vai, olha só, por exemplo, aqui eu tenho VAN 0, VBN, por exemplo, VP menos 120. Isso aí é características da sequência positiva. Porque, olha só, diga. Mas eu vi, a primeira questão eu resolvi transformando, no caso, esse VAN, VBN, fazendo a sequência negativa. Aí, no caso, eu apliquei essas fórmulas e deu certo. Entendi. Pronto. Então, eu queria saber isso se mesmo. foi coincidência ou... Porque lembrando, né, ó, que aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C para a sequência positiva, né? Se eu tenho a sequência negativa, o B e o C se inverte, que é C, que é B, que é A. Né? Então, se eu estou na sequência positiva e quero B em função de A, eu vou andar menos 120, né? Saio de A, menos 120, chego em B. Já se eu quero B a partir de A, né, se a sequência for negativa, eu vou somar a 120, né? Tem essas diferençazinhas aí. Certo, era só isso mesmo. Tá, João. Porque eu fiquei com medo de ser só coincidência, sabe? Sim, entendi. Não, é isso mesmo.
Certo? Algo mais, pessoal? Eu vou, enquanto se tem alguém tiver alguma coisa a falar, pode abrir o microfone. Eu vou só tentar organizar esse negócio aqui do. Deixa eu fazer meu login aqui. Peraí, só um instantinho. Deixa eu mudar para. Vou sair. Deixa só eu tentar ver aqui no multiprova se deu certo aqui, porque estou com raiva aqui agora. Entrando aqui no multiprova, só para ver se eu consigo. Se mudou alguma coisa, né? Se a questão apareceu alguma coisa aqui, porque. Não sei não. É engraçado que ele não mostra. Ele disse que a questão não é validada, mas não mostra erro nenhum. Ainda está assim, ô Jesus. Eu não sei se tem que fazer alguma coisa agora para validar. Me deem só 3 minutinhos, tá certo? Só para eu tentar ver se eu consigo enxergar alguma coisa aqui muito óbvia e rápido, senão a gente deixa para lá mesmo. Deixa eu abrir aqui se tem. Porque às vezes ele mostra respostas iguais, aí é um errinho assim. Já vi uma coisa. F2, G2, G6. Vai dar certo. Vai dar certo. Deixa eu só começar ela aqui.
Pronto, pessoal, vai dar certo, tá? Eu botei para começar agora, 9h55, tá bom? Então, vão lá no multiprova para fazer. Vou dar aqui uns 5 minutinhos e ver se tem alguma coisa errada, tá? Aí vocês me dizem, viu? Pois então, até quinta-feira, né? E bom resto de semana para vocês.